Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que sintonizam nossa apresentação de número 216. Hoje, dia 11 de setembro de 2024. O homem precisa aprender que a lei de causa e efeito é implacável. Estamos em pleno inverno, com temperatura de 32 a 37 graus centígrados. E a umidade relativa do ar chegou na nossa região a 8%. Para vocês terem uma ideia, no deserto do Saara, a umidade relativa do ar é entre 14% e 20%. E os médicos dizem que o ideal é que essa umidade relativa do ar seja de 50% a 60% para que nós tenhamos uma respiração mais adequada, tá bom? Autoridades declararam que a maior parte dos incêndios é criminoso, feito de propósito por pessoas inescrupulosas, que infelizmente vivem entre nós. Rezemos para que as consequências serem amenizadas e esses incêndios diminuam, né? O Evangelho de hoje é o capítulo 17, Sede Perfeito, item 7, o dever. Vamos descobrir que nós temos deveres sim, não são obrigações, tá? Que é importante a gente saber disso. Os sorteios do livro da pintura mediúnica foram realizados aos presentes aqui, tá? Bom, eu tenho divulgado 2 livros fantásticos e maravilhosos. Aliás, vários livros estão à disposição de quem queira, né? Muitas Vidas, Muitos Mestres, só no Brasil vendeu 1.600.000 exemplares. É do Ryan Weiss. É a maneira mais simples de se entender a reencarnação de uma forma científica. E também o Violeta na Janela, também chegou a 2 milhões de exemplares vendidos. São livros que dão para nós com informações fantásticas e maravilhosas. O Violetas na Janela, eu tenho um caso de um amigo que perdeu a mãe, filho único, e ele chegou para mim e disse o seguinte: olha, Cláudio, me deram de presente esse livro, eu não digitei, mas eu li. Só depois de ter lido esse livro que eu entendi e aceitei a morte da minha mãe. Então, para quem quiser realmente ter oportunidade, está à disposição, né? O livro de hoje, que eu vou fazer a leitura, volta a ser o Aqui e Agora. Os 231 páginas e 30 páginas. Hoje, mais forte e capaz. Bom, eu tenho dito, e de repente, folheando o livro aqui, eu percebi. Esse é o Aqui e Agora, né? Ele já vendeu qualquer coisa perto de mais de 1 milhão de exemplares, né? Eu tenho dito que ele não recebe um tostão dos livros, porque ele considera que é importante esse trabalho dele para as pessoas que necessitam. Então, o texto aqui é o seguinte: o autor cedeu os direitos autorais desse livro ao trabalho Pão do Chico, destinado ao socorro alimentar de famílias necessitadas, obra do Grupo Espírita Esperança, que fica na Rua Moisés Marques, 1123, Vila Aricanduva, São Paulo, capital, tá? grupoesperança.com.br, para quem quiser checar. É fantástico a maneira com que pessoas que estão vinculadas à doutrina espírita procuram entender como funciona a vida, né? E o textozinho desse capítulo: não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Quem disse isso foi Jesus, né? Jesus pronunciou essas palavras em um momento de tranquilidade para os discípulos. O clima da ceia de Páscoa estava tenso, pois naquela noite Jesus havia anunciado
que sua hora havia chegado e que ele seria traído por um deles. Tá bom? O som não está chegando bem na. Agora melhorou, né? Ótimo. O que Jesus quis transmitir aos discípulos, ao pedir que não se perturbassem, que as suas previsões não aconteceriam, que tudo ocorreria de uma outra forma, que na última hora Deus evitaria todo o sofrimento anunciado pelo Cristo, essa hipótese está descartada pela própria história, pois todos sabemos que Jesus foi traído, preso, condenado e crucificado, e seus discípulos não tiveram um destino melhor. Então somos levados a crer que, ao pedir que o coração dos discípulos não se perturbasse, Jesus quis dizer que, a respeito das dores, das dificuldades por que todos passariam, inclusive ele, no final, tudo ficaria bem. A luta seria grande, mas os ganhos seriam ainda maiores. De fato, aqueles foram dias amargos para os discípulos. Imaginam a dor moral que sentiram ao saberem que Jesus estava pendurado na cruz, sofrendo até a morte, sem que algo pudessem fazer para salvá-lo. Penso também na sensação de completo desamparo que sentiram ao imaginar que não mais teriam Jesus por perto. Afora isso, o pavor evidentemente envolveu todos, antes o prenúncio de perseguição, que também desabaria sobre os discípulos do crucificado. Por tudo isso, podemos compreender as palavras preventivas de Jesus para que o coração dos seus amigos não se perturbasse diante de tantos acontecimentos nefastos. Ele assim disse porque sabia que, apesar das tempestades, tudo ficaria melhor, como ficou quando Jesus, depois de sua morte, ressurgiu aos olhos dos seus amigos em corpo espiritual materializado e permaneceu com eles por 40 dias. Foi uma explosão de alegrias novas, de esperanças renovadas, de certeza de uma amizade eterna, de um paraíso que poderia ser construído aqui mesmo na terra. A partir de então, a difusão do cristianismo ganhou força redobrada. Os apóstolos redobraram o ânimo, a fé reviveceu, a mensagem se propagou em diversas regiões dentro e fora da Palestina, muitas curas foram realizadas. E claro, que nem tudo eram flores. A perseguição aos cristãos recrudesceu. Quanto aos apóstolos remanescentes, todos foram perseguidos e mortos pelo poderio de Roma e do Sinédrio. A execução de João Evangelista, mesmo assim, todos eles se entregaram ao testemunho de amor, sofrendo as agruras do corpo, mas tendo a alma exultante das alegrias do céu. Todo esse cenário é também missão viva para o momento de agora. Quando falou em momento de agora, eu fui ver quando que é a primeira edição desse livro. É de 18 de setembro de 2022. Não é tão antigo, né? Quer dizer, está mostrando bem o que nós estamos passando atualmente, né? Vivemos dias de aflição. Aos nossos problemas individuais somam-se atribulações de ordem geral, como guerras, pandemias, desastres ecológicos, fome, miséria, violência, desigualdades. E novamente Jesus fala a nossa intimidade. Não perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, em Jesus, tá? Quando Jesus fala assim, ele fundamenta a recomendação da necessidade de crermos em Deus, crermos nele. Vale dizer, quando depositamos nossa confiança em Deus, que é o Pai soberanamente justo e bom, sabemos que as dificuldades do momento fazem parte de um programa maior de desenvolvimento espiritual. Este olhar nos leva a encarar as dificuldades não como uma desgraça ou castigo divino, mas como uma dádiva capaz de promover o nosso crescimento espiritual e, por meio dele, a nossa própria felicidade. Uma vida sem lutas, provas e dificuldades nos levaria ao entorpecimento.
Esse olhar nos leva a encarar as dificuldades não como uma desgraça ou um castigo divino, mas como uma dádiva capaz de promover o nosso crescimento espiritual e, por meio dele, a nossa própria felicidade. Uma vida sem lutas, provas e dificuldades nos levaria ao entorpecimento espiritual. Isto sim, seria uma verdadeira desgraça, afirma a espiritualidade. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar e não aspireis a um repouso que enfraquecerá o nosso corpo e entorpeceria a vossa alma. A dor é o prelúdio da cura, pois quando bem recebida e entendida em seus propósitos superiores, ela, a dor, nos convida à renovação positiva de nossas atitudes, ao desenvolvimento de nossos potenciais, muitas vezes adormecidos durante os períodos de céu azul e mar claro. Quando adquirimos essa compreensão, entendendo que as leis da vida estão trabalhando pelo nosso melhor, ainda que, para tanto, precisem nos cutucar com alguma dificuldade, nosso coração não mais se perturbará e teremos a serenidade necessária para não nos abalar e força suficiente para vencer nossos desafios. Como ensina o filósofo Epicteto, dificuldades mostram o caráter de uma pessoa. Por isso, quando o desafio te confronta, lembra que Deus está te emparelhando com um parceiro de treino mais jovem, como faria um treinador físico. Por quê? Para se tornar um atleta olímpico, é preciso suar. E como preciso suar, né? Penso que ninguém tem um desafio melhor que o teu, se ao menos tu ousares. Como um atleta, usaria aquele parceiro de treino mais jovem. Pensemos nisso, os problemas estão treinando os nossos potenciais para nos tornarmos atletas mais capacitados perante a vida. Você percebe os ganhos que advirão com os treinamentos? Nesse instante, quero convidá-lo a orar comigo e pedir forças para que você fique firme diante de tuas lutas. Tenho certeza de que Jesus ouvirá as nossas preces e assim mesmo, estando no inverno de nossas lutas, anteveremos a chegada da primavera. Senhor Jesus, venha ao teu encontro porque estou aflito com os problemas que batem à minha porta. O desespero se aproxima de mim, porém venho encontrar a minha força e a minha esperança na sua companhia. Ajude-me a entender que, através das dificuldades, Deus está me aperfeiçoando, está me tornando mais sábio, forte e capaz. Cada problema está desenterrando os meus talentos. Cada dificuldade está puxando a melhor versão de mim. Cada tropeço está me fazendo mais humilde. Cada erro está me ensinando o caminho do acerto. Cada pessoa difícil está me ensinando a ser mais compreensível, paciente e amoroso. Onde eu aprenderia tudo isso se não fossem os obstáculos de cada dia? Só lhe peço que não me deixe desanimar antes das lições que preciso aprender. Sei que está ao meu lado, muitas vezes de forma silenciosa, como um professor que aguarda o aluno terminar a prova. Nunca está ausente de mim, sobretudo quando os problemas ensombram o meu caminho. É nesses instantes que eu escuto a sua voz serena e melodiosa. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Uma perguntinha simples. Onde, que lugar, que religião, ou que seita, ou sei lá o quê, nós encontramos informações a esse nível? Eu desconheço. Eu encontrei aqui, por isso que eu estou aqui, desde 1998. Muito obrigado, fique com Deus. Boa noite a todos.
filha dele. Som. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje é o capítulo 17, Sede perfeitos. O item é o dever. Lázaro, Paris, 1863. O dever é obrigação moral, é ter a virtude, ter respeito, caráter, bons princípios, retidão, vontade. Primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo contrário com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo, o homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens igual para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pôde fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É um só tempo, juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito.
deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Deus quer que pratiquemos o dever para nos elevarmos e sermos eleitos vossos filhos, praticando a justiça, a caridade e o verdadeiro amor. A prática do dever mexe no íntimo de cada um de nós, mexe no nosso livre-arbítrio. A gente tem a coragem, o dever ele é necessário para tudo, né? Que a gente consiga fazer ele da melhor maneira possível. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Som. Poxa vida, eu já estava ansioso para dar o meu boa noite para todo mundo. Cláudio, boa noite. Marcos, boa noite. Gente, boa noite. E nós vamos compartilhar as reflexões sobre essa. Eu tenho barulho, não tem que ficar quieto. Nós vamos compartilhar algumas reflexões sobre essa pérola entre tantas que o Evangelho nos traz. O dever. Na mensagem que o Cláudio nos passou, ele citou vários exemplos. Nenhum apóstolo doou sua vida de forma coercitiva. Uma opção. Uma opção de espíritos que, embora simples, do ponto de vista da encarnação na qual estavam vivenciando, é um espírito de elevada estirpe moral, capaz de compreender e seguir nosso Mestre Jesus. Quando vamos ao dicionário, temos lá que o dever é a obrigação de fazer alguma coisa. Obrigação de fazer alguma coisa. Impostas pela lei, pela moral, pelos usos e costumes ou pela própria consciência. E é esse aqui que trata o Evangelho. Pela própria consciência. Nós vamos tirar algumas pérolas dessas reflexões. Ele começa dizendo que o dever é lei da vida. É lei natural. Questão 614, se não me engano, do Livro dos Espíritos. É lei natural. Lei natural. O que vem a ser a lei natural? Leis físicas, químicas, biológicas, leis morais, leis da alma. Todas são leis. Mas não nos iludamos. Não se trata desse conjunto de leis que nós vamos num livro, vemos lá o seu autor. Porque essas leis, elas têm uma característica especial. Elas estão inscritas na nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. E aí as coisas começam a assumir uma dimensão que revela a natureza do Pai com a criatura. Eu vou procurar ir mais devagar, que eu quero que você acompanhe esses raciocínios. Então, a primeira obrigação de que essa pérola, esse trecho do Evangelho nos traz, é que a primeira obrigação, o primeiro dever, era para conosco mesmo. Isso é sério. Como responder aos reclamos da nossa consciência a partir de nós mesmos. Isso traz implícito um trabalho extraordinário, que é o do autoconhecimento. Se eu vou seguir uma lei, eu tenho que saber exatamente o que é essa lei, qual a sua origem, qual a sua aplicação para mim, quais as suas consequências. Mas para isso, eu preciso trilhar o caminho do autoconhecimento. E nós já refletimos isso em algumas oportunidades. O que somos nós? Os Espíritos nos respondem de forma claríssima.
Nós somos espíritos, constituídos da essência divina que é indestrutível, daí o nosso caráter de seres imortais, aprendizes da vida. Aprendizes da vida. O que carrega de imediato um sentimento, no sentido da humildade. Mas aí nós precisamos entender o que mais. O que somos nós já respondemos. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Quais são os palcos dos quais realizaremos essa jornada? Quais as transformações que sofreremos neste jornadear? Qual o estágio no qual nos encontramos hoje? Só tendo minimamente essas respostas é que nós vamos nos mobilizar para entender os reclamos da nossa consciência. Qual o estágio no qual nós estamos hoje? Seres recém-saídos, digamos, da animalidade, trilhando os primeiros estágios de seres pensantes, da percepção, do pensamento contínuo, raciocínio contínuo, da percepção do eu sou. Nessa linha, nós ainda estamos a serviço de boa parte dos nossos instintos primitivos. E no estágio no qual estamos hoje, o estágio hominal, ser humano, uma coisa que se chama personalidade, que tal como a nossa sobrevivência física, também luta por sobreviver. Em O Livro dos Espíritos, o termo egoísmo, ególatra, ego, é citado mais de 70 vezes. Só por aí, só por essa estatística rápida, no Evangelho também. Nós começamos a vislumbrar, a desenhar o objeto em nós a ser trabalhado. Vejam só, esse é o estágio no qual estamos. E cada vez que nós sobrepujamos o nosso interesse pessoal em detrimento de terceiros, a nossa consciência nos alerta. Olha, eis aqui um ato, um pensamento, um comportamento, uma atitude a ser analisada. Não é condenada, gente. Cristo, o nosso Mestre Jesus, a doutrina espírita, não condena. Não tem essa coisa de condenar. Nós precisamos nos libertar dessa coisa do remorso, da culpa. Somos aprendizes da vida. Então, nesses processos, nos quais se manifestam os nossos pensamentos, comportamentos e atitudes primitivos, nós começamos a identificar qual o estágio no qual estamos hoje e o que precisa ser trabalhado. Esse é o processo do autoconhecimento. A partir daí tem uma outra tarefa que nos compete, que é indelegável, que é a autotransformação. E aí nós temos o caminho. Nós temos o caminho já nos foi dado. É o processo de transcender, de sair desse casulo egóico e partir na direção do auxílio aos nossos irmãos que compartilham conosco a jornada evolutiva. Para isso, nós precisamos compreender, entender claramente os nossos movimentos egóicos e desenvolver a capacidade de colocarmos-nos no lugar do outro. Empatia. Não é fácil. Se tem algum psicólogo aqui, algum terapeuta que trabalha com essa área, vai concordar conosco. Não é fácil colocarmos-nos no lugar do outro, pausar o nosso movimento interno e estar no lugar do outro, compartilhar os seus sonhos, os seus desejos, as suas vitórias, mas também as suas dificuldades, os seus erros, as suas viciações, sem que isso represente que nós estamos compactuando com isso.
mas entendendo que é uma deficiência, que é um estágio no qual esse irmão está. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, desenvolvemos um outro sentimento, que é a compaixão. Ou seja, nós nos preocupamos com este estágio e procuramos entender em nós como, o que está ao nosso alcance, no sentido de tentar minorar as dificuldades desse próximo. Empatia, compaixão, misericórdia, ação, partindo para a ação. O que de fato nós vamos fazer? Empatia, compaixão, misericórdia é um nome que é bondade, um dos atributos divinos. Essa jornada do egóico para o próximo, esse processo de transcendência, é o que as leis divinas nos conclamam a fazer. Gente, não é convite não. Não é convite. Vamos entender que leis divinas é Deus, é a presença do Pai em nós, é a presença do Pai em sua criatura, por amor e por lógica. Deus é infinito, Deus é onipresente. Ou seja, nada do que existe está fora de Deus, e Deus está em tudo o que existe. Por conseguinte, Ele está em nós. E é essa presença que nos atrai, que nos impulsiona, é o polo atrator de todo o universo, para a consecução dos seus dele, Pai, desígnios. Quais são esses desígnios? O que é que o Pai espera de cada um de nós? Que nós despertemos a nossa consciência, que nós realizemos esse processo de transcendência na direção da conquista da nossa herança como filhos dele que somos, que é a felicidade permanente. Deus é único. Por conseguinte, a criação divina tende para a união. Essa ilusão de fragmentarismo que nós temos hoje vai desaparecer. No estágio de espíritos puros, essa ilusão da fragmentação não existe. Fragmentação é ego, e ele vai ficar para trás. Ele vai ficar para trás. E aqui nós temos o exemplo. O exemplo a seguir, questão 625 do Livro dos Espíritos. Modelo e guia, Jesus. Simples assim. É assim que os Espíritos respondem a Kardec. Qual o modelo e guia a seguir? Jesus, assim, Jesus. Simples assim. Só que no trecho do Evangelho, ele tem um outro aspecto. Porque até então nós estamos aqui trabalhando a questão do dever moral para conosco mesmo. O processo de autoconhecimento, de autotransformação, o modelo a seguir, esse processo de auscultação dos nossos padrões de pensamento, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Mas nós não acontecemos no vácuo. Nós acontecemos na vida de relações. E é na vida de relações que essas manifestações afloram. São os nossos, nas palavras belíssimas do nosso Chico Xavier, são os nossos amigos estimulantes, que nos ferem os pontos da nossa personalidade, os pontos em nós que precisam ser trabalhados, que precisam ser fortalecidos ou corrigidos. É na nossa vida de relações. Nós acontecemos na vida de relações. E aí tem um rio de energia que corre e que une todas essas fases, todas essas etapas, que é a caridade. Alguém já disse que a caridade é um termo que vige nas relações entre Deus e os homens. A caridade. Esse processo de substituirmos gradualmente o nosso interesse pessoal em prol do próximo. A realização da nossa jornada sublimadora. E aí nós entramos nessa jornada sublimadora, que é uma figura que André Luiz desenvolveu no seu livro O Mundo Maior. E que também, obviamente, é objeto do Evangelho, da beneficência. Então, toda vez que nós nos defrontarmos com alguém em necessidade, gente, não é só necessidade só material, não. Às vezes a pessoa precisa de 5 minutos para ser ouvida. Lembra-se da empatia, da compaixão, da misericórdia? Muitas pessoas precisam desse momento de ser ouvida, mas ouvida.
nós estamos neste momento dando algo de nós. Não é algo que está fora de nós. Nós sempre comentamos a diferença entre caridade e filantropia. Não é? Filantropia é a administração de recursos que chegam às nossas mãos e nós distribuímos. Ok, é um passo, um exercício. Caridade é dar de nós. É dando que se recebe, diz Francisco de Assis. E com esse tempo verbal, o gerúndio. Ou seja, um processo permanente. O que significa esse é dando que se recebe? Cada vez que nós nos mobilizamos internamente, nos conectamos com a nossa essência e nos propomos a ir ao encontro do próximo, essa conexão, veja, nós estamos nos conectando com a nossa essência. O que é que está em nossa essência também? Nós falamos agora há pouco. É Deus nosso Pai. Então esse mecanismo de doação, ele é infinito. Nós vamos ampliando a nossa capacidade de nos doarmos, porque a fonte da qual bebemos essa energia, essas vibrações, é infinita, que é Deus nosso Pai. Então a caridade é assim, esse processo do Pai em nós, indo ao encontro de um outro filho dele, Pai, e irmão nosso, que também está precisando. E quando assim fazemos, vejam, a alegria do ponto de vista, a alegria do servir desperta em nós. E não é do ponto de vista apenas místico, não. É um processo que aciona, inclusive, o nosso circuito de recompensa lá na nossa parte límbica. Prazer, realmente. Alegria espiritual e prazer. É a forma que a lei divina coloca para nós, para que nós nos estimulemos à prática do bem. Benevolência. Indulgência. Indulgência. Nesse processo de sairmos de nós, irmos ao encontro do próximo, nós temos que nos lembrar sempre de que somos iguais perante o Pai, mas diferentes. Porque fomos criados em momentos diferentes, passando por situações diferentes, vivenciando as situações as mais diferentes possíveis, exercitando o nosso livre-arbítrio da forma as mais diferentes. Por conseguinte, cada um de nós tem necessidades diferentes, específicas de aprendizado perante as leis divinas. Quando entendemos isso, automaticamente o nosso nível de tolerância se eleva. Aí nós vamos entender a pergunta que Pedro fez ao nosso Mestre Jesus e a resposta dele: Pai, tenho que perdoar 70 vezes 7? Não, tenho que perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. O que o Cristo respondeu, na realidade, é que perdão não tem limite. Até porque, neste nível, não é o perdão ao outro, é o auto-perdão. Porque em nós, o que se ofende é aquela persona. E é ela que fica remoendo as suas intolerâncias, as suas mágoas, e sentindo novamente ressentimentos. Quando nós vamos nos libertando dessas reações egóicas, perdão não tem limite. E aí o nosso nível de tolerância para com as diferenças se amplia ao infinito praticamente. Passando a ser tolerante, não porque é um esforço, mas porque em nós isso se tornou natural. Gente, isso que nós estamos falando se aplica no nosso lar, com a nossa companheira, no nosso companheiro, com os nossos filhos, na nossa vida de relações. O tempo todo. A cada relacionamento, a cada pensamento emitido, a cada comportamento, a cada atitude. E aí nós nos mobilizamos, deixamos a inércia para trás. Um processo de abnegação. Abnegação. Começando a deixar para trás o nosso comodismo, a nossa inércia. E aí entramos na jornada, que eu disse, na jornada sublimadora. Abnegação com devotamento, ou seja, não são manifestações isoladas, mas que passam a ditar o nosso padrão de pensamento, os nossos comportamentos e as nossas atitudes para conosco mesmo, nesse processo de autotransformação e de auxílio ao próximo. Vejam só, devotamento
renúncia. Renúncia. Ah, eu não vou na casa do caminho agora que vai começar meu... O que quer que seja. Não vou lá. Cláudia, desculpa, mas hoje eu não estou legal. Estou com uma preguiça. Isso não acontece mais. O dever moral, o dever consciencial, quando assumido o compromisso, ele passa por cima das nossas conveniências, do nosso interesse pessoal, como nós vimos dizendo. Vendo isso, em termos de devotamento e renúncia, um patamar acima nós estamos conquistando. E chega no último estágio dessa jornada sublimadora, que é o sacrifício. Que tipo de sacrifício nós estamos falando? Ah, aquele sacrifício que eu faço as coisas empurrado, pesado. Não. Nós não falamos agora que é dando que se recebe, e esse processo de dar e receber constitui para nós a essência da alegria do servir. Neste caso do sacrifício, é o sacrifício do ego. Aquele que já atingiu esse estágio, ele já não vive para si, vive para o próximo, para a coletividade. É um instrumento útil na seara do mestre. Mas o trecho não para por aí. Nesse tempo todo, nós estaremos travando o que Paulo denominou de um bom combate. O que o trecho diz que é o antagonismo com as seduções da riqueza e do coração. Tudo o que existe luta por sobreviver, nós dissemos há pouco. Tudo o que existe luta por sobreviver. Os nossos instintos, a nossa persona, que está ligada às características do ego, rapidamente. Ou seja, queremos conquistar, negociar com a divindade posições e situações para as quais nós não realizamos o trabalho necessário. Viver de forma infantil, para usar um termo carinhoso, na superficialidade do existir. O que significa isso? A busca do ter e reter, a busca do poder, a busca do reconhecimento, desperdiçar uma vida em viciações, são características do ego. Ou, recém-saídos ainda dos estágios primitivos, alimentar a ilusão da infalibilidade. Imagina isso na nossa vida de relações. Alguém que chega e nos aponta que em determinado padrão nosso, nós precisamos, dentro desse processo de transformação, corrigir. Como? Como ousas? Como ousa apontar o dedo para mim? Como ousa dizer que eu estou errado? Não. Obrigado pelo estímulo, obrigado pelo retorno. Nas palavras, né? Tão incomum, obrigado pelo feedback. E vamos trabalhar isso. Orar por aquela criatura e vamos trabalhar isso em nós. Ah, ok, tive o feedback e amanhã eu não faço. Não, não é assim, é um processo gradual de superação, devotamento e renúncia. Né? Então, essas vitórias, como diz o texto do Evangelho, elas não têm testemunhas. O que significa isso? A cada mudança de comportamento que eu realizo, ela acontece no nosso foro íntimo. Não tem likes e dislikes. A garotada de hoje está muito por dentro disso, né? Não tem likes. Aí eu vou realizar essa mudança no meu comportamento, vou ter não sei quantos milhares de likes. É lá, na consciência, paz interior, tranquilidade interior. E também as nossas derrotas. Nós não receberemos na porta da nossa casa um enviado da lei, da polícia, para falar assim, olha, você feriu, magoou alguém. Essas derrotas também acontecem no nosso foro íntimo. É aquele combate bendito lá, entre um e outro. E cada vez que nós alcançamos um patamar, nós somos mais desafiados ainda. Porque é uma questão consciencial. Isso é um trabalho extremamente importante. Essa é uma reflexão que nós espíritas não podemos nos furtar a fazer. É um trabalho consciencial. A moral espírita
é uma moral de autonomia. Uma moral de autonomia, hein? Eu vou falar um palavrão aqui, depois a gente corrige. Em oposição à moral heterônoma. O que significa uma moral heterônoma? É uma moral que vem de fora para dentro. Que foi a moral utilizada nos últimos 2 milênios. De exercício de poder, de submissão. Nosso Mestre Jesus, e os Espíritos, nos trouxeram essa questão da consciência. Nos trouxeram a proposta necessária para o ser humano do século XIX, XX e agora XXI, da assunção da responsabilidade pelo seu processo de autoconhecimento e autotransformação. Nós não podemos e não devemos mais aceitar esse tipo de situação imposta de fora para dentro. Isso é entender que as leis da natureza, as leis de Deus, estão escritas em nossa consciência. Não precisa de intermediário. É autonomia com liberdade e responsabilidade. É o ser humano, no estágio atual, chamado a essa ação viril, do exercício das potências da alma, nas palavras de Leon Denis, do exercício da sua vontade, da sua volição, do seu querer se transformar. É o turbinamento da nossa vontade. O que significa isso? É triturar as nossas tendências egóicas, as nossas viciações. É maceração? Não. É a substituição gradual dessas manifestações pela alegria de um novo patamar evolutivo. Isso tudo acontece no nosso interior, no nosso íntimo. Por isso que ele diz que é a questão consciencial. E aí nós começamos a entender o papel sublime nas palavras de Francisco de Assis, da nossa irmã dor e do nosso irmão sofrimento. Dor é diferente de sofrimento. Está claro para todo mundo isso, né? Dor, todos nós aqui estamos sujeitos, porque ela é física. E o nosso corpo, naturalmente, para alguns de nós já estamos caminhando para o desmanche. Não tem como fugir, né? E não adianta fazer muitos retoques, funilaria, não tem jeito. É diferente do autocuidado, diferente. Não se confunde com relaxo, né? Nós temos responsabilidade para com essa província orgânica que nos é um instrumento maravilhoso de trabalho. Sofrimento é moral, sofrimento é opcional. A dor é inevitável, o sofrimento não. E aí entra essa questão do dever novamente. Porque é Ele que nos dá o alerta. Sofremos porque não seguimos os ditames da nossa consciência, nos afastando das leis da natureza, da obrigação junto às leis da natureza. Então veja, ele o dever é o que a razão tem de mais belo, palavras do Evangelho. Então veja, não é algo místico que nós estamos falando aqui. É lógico, é filosófico e é de uma logicidade filosófica e cada vez mais científica. Porque já está comprovado que aquele ser que desenvolve um padrão superior de integridade tem uma saúde melhor. O que significa essa integridade? É a coerência entre o seu pensar, sentir e agir. Isso já está demonstrado. Já está provado isso. É racional, gente. Não é místico mais. Então, veja, nesse sentido, avulta em importância o conhecimento, o uso da razão. Capítulo 6 do Evangelho. Espíritos, amai-vos. Essa é a primeira orientação. Instruí-vos. Essa é a segunda. De nada adianta o nosso Mestre Jesus ter cumprido a sua promessa do Consolador prometido, de nos ter trazido a revelação que culminou com a codificação, e nós não estudamos. E não estudamos. Nós temos alguns anos ainda pela frente dessa encarnação. Temos lá no plano espiritual. Teremos novas encarnações. Comecemos agora. Lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus?
Cheguemos até a 1019, Teoria dos Espíritos, que já fala dos novos tempos. Aí demos uma passadinha depois para o livro dos médiuns. Mergulhemos nessas pérolas abençoadas do Evangelho. Procuremos identificar de uma forma mais abrangente, mais profunda, esse processo da justiça divina em céu e inferno. Conheçamos as abordagens que os Espíritos trouxeram, e boa parte de Kardec também, e a Gênese. Esse conjunto é básico. Só tendo um mínimo de informação desse conjunto é que nós vamos entender, por exemplo, os livros, o significado dos livros que o Cláudio está nos indicando. De muitos outros romances que vocês gostariam e gostam de ler. Tem que ter essa base. Então, o conhecimento nesse processo do uso, do entendimento do dever é imprescindível. Porque se nós não tivermos esse autoconhecimento, não soubermos o porquê, só vamos sofrer sem saber como sair desse sofrimento, a não ser por um processo cada vez mais intenso de sofrimento. Então, só para nós encerrarmos, é uma pena, mas o cumprimento do dever dá à alma, vejam só, o vigor necessário para o seu desenvolvimento. O cumprimento do dever dá à alma o vigor necessário para o seu desenvolvimento. O Chico Xavier dormia 2 horas por noite quando dormia. E quem é que viu em alguma dessas imagens, desses vídeos aí, o Chico cansado? 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele lá distribuindo o carro, feliz da vida. Por quê? Naquele processo de captação de energia do plano espiritual superior e doação. Captava e doava. E nesse processo, o seu próprio organismo, embora já fragilizado nos últimos anos, sentia essa alegria, esse prazer realmente. E a obrigação moral das criaturas de Deus não acaba jamais. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, nossos atributos essenciais. Puxa vida, eu vou ter esse dever o resto da minha eternidade, da minha imortalidade? Vou. Por quê, gente? Porque enquanto nós não fizermos aquela travessia dos estágios primitivos egóicos para a emersão dos nossos atributos essenciais, o dever está nos orientando. Veja, vou repetir. Enquanto não realizarmos a travessia plena das nossas manifestações egóicas para a emersão dos nossos atributos essenciais, a nossa consciência está nos orientando. Esse dever está nos chamando à ação. Só então nós vamos entender as bem-aventuranças. Eu vou ficar só nas últimas lá, que não é na sequência do Evangelho. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os humildes, os simples de coração, aqueles que já deixaram para trás a sua herança egóica, porque estarão no reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus, o reino dos céus. O reino dos céus não está aqui nem acolá. Lembra-se? Porque ele está dentro de nós. Bem-aventurados que sofrem perseguição em nome da justiça, porque deles é o reino dos céus. É essa conexão do ser com a sua essência. O reino dos céus está dentro de nós, é a nossa essência divina. É o religar com a nossa essência como Pai. Esse é o trabalho da nossa consciência. Esse é o trabalho, isso é o que significa dever consciencial. Isso é o que significa a presença amorável do Pai na criatura, direcionando-nos para a conquista da nossa herança, como filhos dele que somos, que é a felicidade permanente. E quando chegarmos lá, continua, mas aí por adesão, não mais por livre-arbítrio. O livre-arbítrio já ficou para trás, porque o livre-arbítrio é um processo de tentativa e erro. Quando aprendemos, nós substituímos o nosso querer pelo querer do Pai. Aí entendemos novamente, seja feita, Pai, a tua vontade, porque também passou a ser a minha vontade, de estarmos em plenitude com Deus nosso Pai. E isso começamos na nossa vida de relações, aqui e agora. Muita paz. Que Jesus nos abençoe a todos.